As fontes de alimentação, basicamente, elas têm essa estrutura aqui. Lá vai ter uma etapa, que é a etapa de acondicionamento da tensão. Então você rebaixa a tensão. A tensão que aqui, por exemplo, tem 127 volts, ela é rebaixada para um valor VS menor e ainda é um valor alternado. Então aqui ainda tem um valor alternado. Então ela entra alternado, sai alternado com amplitude menor. Porque esse transformador ele tem uma relação. Então N1V1 é igual a N2V2. O que significa isso? N é o número de espiras que você tem aqui no primário. V1 é a tensão no primário. N2 é o número de espiras que você tem no secundário. V2 é a tensão do secundário. Então tem uma relação entre o número de espiras com as tensões aí dos primário e do secundário. Depois que ele passa por essa etapa aqui, ele vem para uma ponte retificadora de diodos. Então tem os diodos de potência que faz a retificação do sinal. Essa retificação pode ser de meia onda ou onda completa. Quando é meia onda, um desses semiciclos não aparece aqui, ou seja, positivo ou negativo não aparece. Quando é de onda completa, ela fica com esse formato aqui. Depois disso passa por uma etapa de filtragem com capacitores ou reguladores de tensão, passa por uma etapa de regulação que pode ser com diodo Zener ou com circuitos integrados, né? E depois a tensão já retificada vai para uma carga. Então essa aqui é a estrutura em blocos de uma fonte de alimentação. Eu vou com vocês, que até a prova a gente vai entender esse funcionamento aqui dessas fontes, tanto usando o diodo Zener como usando os reguladores de tensão. Alguma pergunta tem aí? Não. Aí eu vou agora começar a explicar cada uma dessas etapas. Então aqui a primeira etapa é a retificação. Então a tensão que foi rebaixada ali pela relação de espiras, então essa tensão ela é rebaixada e passa por uma ponte de diodos. Essa ponte de diodos pode ser uma ponte de diodos retificadora de meia onda, como eu disse, ou de onda completa. A frequência continua a mesma, né? Frequência de quem? Do sinal que vem de lá. O sinal de entrada, por exemplo, vou voltar aqui no slide, só pergunta aqui. Se aqui eu tenho 60 Hz, como está escrito aqui, quanto que você acha que tem em termos de frequência do outro lado? Eu acho que continua. Esse acoplamento magnético aqui não interfere na frequência. Só na... E por que é usado o transformador para fazer isso? Alguém tem ideia? Mais simples. Mais simples, só por isso? Porque ele diminui a amplitude do sinal. Aí você perde algumas características que não teriam de outra forma. Exatamente. Isso é uma coisa. O que é indução? Você não tem um contato físico do primário com o secundário, mas usando um princípio que é chamado lei de Lenz, tensão é igual a variação de fluxo magnético por tempo. Como esse fluxo é alternado, esse fluxo é induzido no secundário, através desse neutrão de ferro. Então, a estrutura de um transformador, a gente tem que falar de circuitos magnéticos. A estrutura de um transformador é essa aqui. Então, aqui você vem aqui com primário e aqui você tem o secundário. Certo? Então, o que acontece? Aqui você bota lá os seus 127 volts. Alternado, 127 volts alternado, cria assim. Quando você bota essa tensão aqui, 127 volts, o que acontece? Aqui nesse núcleo de ferro, que ela é todo laminado, se você olhar isso aqui, ó, quem já abriu o transformador em casa aí, o pessoal que já teve essa curiosidade lá na disciplina Ariel e outra companhia limitada aí, os problemas de engenharia da vida, viu que isso aqui, essa estrutura toda laminada aqui, e aqui é desse jeito, porque quando você coloca essa bobina aqui no primário, começa a aparecer correntes aqui que circulam nesse núcleo de ferro. E essas correntes são chamadas de correntes de Foucault.
O que faz essas correntes? As correntes provocam uma coisa chamada esterese magnética. Não sei se você ouviu falar disso. O que é esterese magnética? Quando eu submeto aqui esse primário a uma tensão, esse material que é ferro, esse ferro ele se magnetiza. Quando você tira essa fonte de energia aqui, ó, ele se desmagnetiza. Só que ele não se desmagnetiza voltando por essa mesma linha. Ele volta por outra linha característica. Então tem essa parte aqui que são as perdas. Essas perdas são chamadas esterese. Como é que acontecem essas perdas? Efeito Joule, calor. Então quem já viu o transformador, foi para aí, né? Aí compõe aqueles transformadores 220, 110 ou 110, 220. Se botar o bicho para funcionar, fica uma temperatura violenta. Porque ele está dissipando energia. Então está provocando ali uma esterese magnética que está fazendo ele dissipar energia. Então ele se magnetiza. Quando ele vai se desmagnetizar, como ele perdeu energia por efeito Joule, a desmagnetização vem por essa linha aqui. E essas correntes, quando elas circulam aqui, ó, aí vem outra lei. Quando você tem um fio condutor, a rede Gauss, um fio condutor que é percorrido por uma corrente elétrica, pode gerar um campo. Então aqui, ó, gera um campo magnético. Esse campo magnético induz uma tensão aqui, que é o V2. Então essa tensão aparece aqui em função da indução da corrente que começa a circular aqui quando eu aplico uma carga. Então, um transformador aberto, ele tem essa estrutura. Você aplica a tensão aqui, gera as correntes que ficam circulando aqui, e essas correntes induzem no secundário. Só que esse primário e esse secundário tem uma relação de espiras. E essa relação de espiras que faz aparecer essa tensão aqui. Aí a partir daqui, você vai botar uma fonte de diodo, como eu estava sobre Para determinar a quantidade de espiras no primário. Tem alguma forma? Tem que saber quando você precisa. Né? Quanto você quer reduzir para quanto? Porque você tem circuitos, por exemplo, tem transformadores de 12 volts, de 15 volts, de 5 volts. Aí você vai fazer essa relação da espira em função da tensão que você quer. Se aqui fosse uma disciplina tipo circuitos magnéticos, a gente ia brincar de fazer esses projetos aí. Você ia projetar e, se fosse o caso, seu trabalho prático era fazer o transformador e medir para ver se ele estava dando aquela tensão. Se não desse, Eu pergunto o seguinte, ele poderia ser, no primário podia ser 1 a 10, 500 espiras, tem que ter uma relação com... Tinha que ter uma relação com o secundário. Você podia botar 500. Quanto é que você quer no secundário? Ah, eu quero 5 volts. Quantas voltas eu tenho que dar para ter 5 volts? Aí você faz isso. Você tem ó, N1V1 é igual a N2V2. Você sabe a tensão aqui. Você sabe quantas voltas você tem e você sabe a tensão daqui. Aí você descobrir quanto é que você tem que dar de volta. Se você fizer uma rápida conta aí, você vai ver quantas voltas. Se você for, vamos botar, gostei dessa história. 500 aqui e aqui 127, certo? Aqui eu quero 12. Veja, faça a conta aí, veja quanto é que dá. Quantas espiras eu tenho que botar no N2? 500 vezes 127 dividido por 12. Deixa ele fazer essa conta que é interessante. O transformador de potência, que ele entra a tensão e sai a mesma tensão. No caso de outro que chegou um equipamento aqui lá, certa-feita, e um técnico, o equipamento não estava funcionando por um motivo qualquer. Aí o técnico foi lá, teve um transformador. A gente está entrando 220, 220, manda para a fábrica que está com defeito. O cara não sabe. Não, como vai ser? Aí o professor foi, voltou, ele correndo a mesma coisa, 91,1. Ó, 5.000 voltas, imagine nosso amigo aqui, ó, em casa. Estou na centésima ainda. Motorzinho. Ele não usa sempre uma volta, acabou o golpe. Hein? Porque ele não usa sempre uma volta. Eu achava que seria menor. A relação é inversa. Você vai ter que dar mais voltas do secundário. Eu achei que era menor. Entendeu? Agora supor que eu posso fazer com 10, 100 ou com 50, 500. Qual das duas configurações seria tipo, mais aplicada? Depende do nível de tensão que você precisa. Tem uns detalhes no projeto que tem a ver com o nível de tensão e tem a ver com o nível de ripple. Ripple é isso aqui, ó. Vou explicar aí o que é ripple. Quando a gente chegar nessa etapa aqui, vocês vão entender o que é ripple. Mas ele por uma volta só, teria que fazer só 10 voltas no secundário. Professor, 10 voltas no secundário. Então uma tensão de quantos volts?
Só mudasse ali, aquela relação. E quanto você ia ter de rendas, colocar uma só. E quanto você ia ter de Ripple? De quê? Ripple. Não sei. Aí quando chegar lá você vai ver. Né? Essa tensão aqui, ó, é a tensão que vai para a sua carga. E ela é provocada pela. Não tem que chegar. Vamos chegar lá nisso. No caso, quando abaixa a tensão, a corrente vai aumentar. Como é que a gente vai trabalhar com isso? Você vai falar? Tem que falar. Senão não lembra. Termina para você explicar. Aí dá. Falei desse aqui, ó. Sim. Você vai ter agora no portal, né? Ó, aqui tem um detalhe. Sempre no secundário eu vou considerar sempre o valor RMS. Você lembra aquela brincadeira que a gente ficou vendo aqui? Sempre o valor que produz trabalho. O valor de RMS é o que eu utilizo para alimentar o meu sistema. Então aqueles 12 volts que eu falei no secundário, 12 volts é RMS. Então eu tenho que saber quanto é o valor máximo dividido por R2 para saber qual é o valor RMS. Os tipos de retificadores. Esse aí é o retificador de meia onda. Professor, por que esse negócio de retificador meia onda ou onda completa? O cara que inventou, ele era surfista? Não. É porque considera essa senoide como se fosse uma onda. Né? E meia onda é porque só deixa passar uma parte do sinal. Então o que está acontecendo aqui? Está mais e menos aqui, ó. Só que vocês sabem que a onda senoidal ela não tem polaridade, né? Vocês sabem disso, né? Ali é só para indicar que eu estou tratando do semicírculo positivo. Estou fazendo conduzir esse semicírculo aqui. Se é de meia onda e o diodo está nessa posição, ó, se está passando o semicírculo positivo, o que acontece? Ele conduz e aí eu tenho aqui, ó. Quando eu chego no negativo, como é que fica o diodo polarizado? Não, Reverso, tá? Então só passa um semicírculo positivo. Se esse diodo estiver agora assim, como é que fica esse gráfico? Aí fica assim, ó. Entendeu? Lógico que eu vou botar na prova qual é o gráfico. É esse, letra A. Não vou fazer isso. Nossa, que Aí Chewbacca. marcar sem graça. Só não tem graça. Qual seria a aplicação de um transformador retificado com meia onda? Porque vai ficar falhado no caso, né? Não é falhado. Você tem um problema. Tem dois problemas. Primeiro problema. A pergunta dele é um problema interessante. Funcionaria como um PWM, por exemplo? Pergunta interessante. E pergunta de prova. Só que for a pergunta, já eu na hora. Por isso que você demorou a chegar. Você já veio. Eu estava pensando o que eu ia falar aqui. Exatamente. Olha, se eu usar um retificador de meia onda, seria isso, certo? Se eu usar um retificador de onda completa, seria isso aqui. Todo mundo concorda? Qual dos dois tem o valor médio maior? Por quê? Porque você vai pegar as duas áreas. As duas áreas. Então o retificador de onda completa é mais eficiente porque o valor médio de tensão é maior. É o primeiro aspecto. Se o valor médio de tensão é maior, você pode fazer o que com a carga? Fornecer mais potência para a carga. Entendeu o detalhe? Se eu uso esse daqui, por isso que a gente naquela aula fez aquele estudo de valor médio por causa disso. Se eu não estou conduzindo isso aqui, ó, meu valor médio cai. Entendeu? Aí eu sou obrigado a usar o Zener e o Zener tem que se acabar todo para manter a tensão no determinado patamar. E aqui não, eu já minimizo o trabalho do Zener. Professor, mas aí na prática não teria uma interrupção no fornecimento da. Por quê? Na hora que a fase está neutra. A fase está neutra. Na hora que a onda está. Não, na hora que Tá a onda está. Espera aí, vamos debulhar esse vídeo aí. Mas Fase aí tá a pessoa- neutra ou ela é. É isso que eu tô Mas falando, é professor. que não tem essas coisas de sexo. Ei, professor, Mas fase neutra ou professor, ela é fase ou não é? Então eu vou refazer. Aí- A tensão está nula, é isso que quer dizer? Agora você está falando. Mas aí não dá, é isso que eu quis dizer, assim, com o efeito do PWM.
Seria um efeito parecido com a tensão? O efeito do PWM. Sim. O que é o PWM para vocês? Sim, O que é da PWM para vocês? a modulação por largura de pulso, Largura onde de você... Olha o que você falou, modulação por largura de pulso. Isso. Peraí que eu chego lá. Se é largura de pulso, eu vou mudar essa largura, né? Isso. No caso da retificação, não tem largura nenhuma. Por isso que eu digo que não é um PWM, mas o Isso efeito não é. parecido, porque você tem ali a metade da onda, entendeu? É como se você tivesse a metade da largura de um pulso digital, o efeito. Entendi. Mas assim, se você trata meia onda com onda completa, se você fizer essa analogia, você está certo. É isso que eu quis Isso aí dizer. está certo. Mas assim, ela exatamente não é um PWM, Isso. porque você não muda a largura do pulso. Isso. Eu quis dizer o Você efeito. usa a quantidade de diodo retificador para provocar isso. Você falou. Exatamente. Diga, você vai perguntar. Sim, é isso. O que acontece quando tá no O que acontece quando está nulo acontece em quem? no restante do circuito? Ah, entendo. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho outra figura A aqui. gente vai perguntar se tem a tensão, o que é que adianta, onde é que você vai usar aquele negócio ali com meia onda, já que... Ah, onde é que você vai usar? É, Imagine que você é um aluno da área 1, cara que vem de ônibus, e o professor passa um trabalho para você fazer e vale nota, e você vai na mosca grande, o preço é lá em cima do diodo, um diodo ele custa, o cara quer cobrar, que era 50 centavos em São Paulo, o cara custa R$3, compra o cara R$3. Ele não tem muito recurso, então ele faz um retificador de meia onda. Mas se ele puder fazer, se ele for um aluno de praia, cara que vende carro, tem tablet, tem celular, não sei o quê, aí ele pega a onda completa, porque ele tem mais condições, entendeu? No passado, todo mundo começou, pô, rapaz, não dá pra economizar com diodo, usar só um diodo. Os canguinhos, um canguinho, fazer só com um diodo. Mas tinha esse problema no valor médio. Entendeu? O tempo útil era menor, porque só esse pobre coitado fica aguentando. Imagine, são 60 ciclos por segundo em cima do diodo, que só tinha que conduzir 30 ciclos, dos 60 ele conduzia metade do ciclo. Tinha hora que ele não aguentava, ele, rapaz, vai abrir o bico aqui que eu não vou aguentar não. Tchau. Aí, entendeu? Quando você bota mais de outro, você diminui a potência entre os quatro, e aí você facilita mais o trabalho. Minha onda são meio baratas, pessoas. Hein? Minha onda são meio baratas, não precisa. É aquela comparação que eu falei, aquela questão do aluno da área 1, não deve já. Minha onda é. Então, ó, essa tensão aqui, ó, tensão de pico, e essa tensão DC, que é a tensão máxima, ela é o valor de pico menos V de D. Quem é V de D aí? Quem é? Cada diodo. Aquela é a tensão de diodo que é 0,7. Então, a máxima tensão que você vai ter de pico, digamos, se aqui nesse secundário eu tenho 12 volts, quanto é que eu tenho aqui de máxima tensão acima de diodo? 11,03. 11,3, entendeu? Porque 0,7 é a queda de tensão que fica nele. Então eu só vou poder alimentar essa carga aqui, ó, com 11,3. Se ela funcionar com 12 volts, o que acontece com ela? Ela não funciona. Aí é uma resistência, não tem problema. Mas digamos que fosse um circuito que precisasse, ela não ia funcionar. Lá na frente do secundário tem que superdimensionar. Aí você teria que superdimensionar o secundário, que é negócio das voltas, para aumentar um pouquinho a tensão. Ah, em vez de ser 12, vamos botar 12,7, entendeu? Para quando você tirar o 0,7 aqui e passar 12 para cá. Entendeu a jogada? Exatamente o cara sozinho, bota a massa para isso. Então a tensão média, aquilo que a gente estava tratando, ó, valor máximo. Você lembra que a gente fez umas contas aqui? Sim. Não. Dava V de pico sobre pi. A gente fez aqui umas contas. Aqui, ó. V máximo sobre pi. Essa foi É da prova. fórmula que eu fiz. Que voltou na prova, né? Aí, ele perdeu a disciplina por causa dessa questão. Né? Acabou de dar o testemunho dele aqui. Tá aí, ele falou. A tensão máxima que você fala é da entrada ou é Não. Aqui você tem 12. Quanto é que você tem na carga aqui? 11,3. Então eu só posso ter no máximo 11,3. Se for 0,7 é queda do jogo. Na verdade eu já fiz uma parte. Estou explicando a teoria do exercício que a gente já fez antes. Só pra fazer isso aí. Vou implementar no exercício só essa Ó, então, ó, só para retificar, ó, eu tinha aqui uma forma de onda senoidal 127,
Essa forma de onda é rebaixada para 12 volts senoide, também continua sendo senoide, só que só chega na carga essa senoide com amplitude de 11,13, porque 0,7 fica aqui. Ó, ali está mostrando isso. E esse circuito, imagine que na prova de vocês viesse esse desenho e eu pedisse para vocês escreverem funcionamento. Eu pularia para a próxima questão. Mas essa não é a intenção. Eu quero que vocês. Você pode colocar lá. Quero que vocês façam duas coisas que eu vou ficar muito feliz. Façam a prova toda sabendo e entreguem a prova 7,5. Eu vou ficar muito feliz. Ainda vou conseguir fazer isso. Como é que funciona? 7,5? Só depende de vocês. Mas tem aluno vai entregar sempre nada no chute. Minha estava chorando em casa, briguei com minha mulher. Vai inventar qualquer coisa. Trabalhei em tudo. Tem gente que já está dizendo hoje que está com sono. Mas o cara vem falar, estou com sono, não sei o que, não sei. Tudo bom, você vai falar. Se você não realmente entender, tem que refazer a prova, já dá prova. Se eu pedisse para vocês escreverem esse funcionamento, como é que vocês fariam? Esse ponto aqui que aparece no transformador é para indicar o sentido da corrente. Ó, essa aí, e aqui, ó. O sentido da corrente. Como é então que funciona aí esse transformador? Alguém tem alguma sugestão? Você tem Quando tiver no semiciclo positivo, você vai conduzir no diodo de cima. Mas tem um detalhe, ó. Olha para esse transformador aqui. Olhou bem? Olha o secundário. E olha para esse transformador. O secundário está dividido em dois. Esse secundário está dividido em dois, Você tem exatamente. duas tensões. Né? Esse ponto aqui é chamado center tape. Quer dizer, tem dois secundários aí. Na verdade, se você olhar, ele tem dois secundários. O secundário foi dividido em dois. Então essa bobina aqui é dividida em duas. Você tem duas bobinas. Então, Para que você quer uma fonte desse tipo aí? seria de onda completa? É onda completa. Mas é onda completa com quantos diodos? Dois diodos. É onda completa com 2 diodos. Aí eu vou explicar a vocês por que eu tenho um transformador. Primeiro com center tape. Vocês já viram fonte de computador, né? Já deve estar trabalhando com fonte de computador. Vocês sabem que na fonte de computador você tem menos 5, mais 5, mais 12 menos 12, né? Lá é porque E você 3 tem também. transformador com CTT. Você tanto tem tensão positiva como tensão negativa lá. E é preciso porque tem alguns componentes que funcionam só com esse tipo de alimentação, positiva e negativa. Então você tem que fazer, nesse caso, a fonte, tanto para tensões positivas como para tensão negativa. Nesse caso eu estou usando só ele para conduzir o semiciclo positivo. Então aqui, nesse caso, ó, eu estou conduzindo D1 e D2 no semiciclo negativo. Como é que isso funciona aí? Como é que vocês... A carga é essa. Só tem que aparecer na carga a tensão positiva, num determinado sentido. O sentido da corrente está ali. Eu vou mostrar a vocês o caminho da tensão positiva, que é esse semiciclo. Aqui, ó. No semiciclo... Um é seno, o outro é descendo. Hein? Um é seno, o outro é descendo. Não, é o mesmo centro. Só tem esse centro. Eu vou conduzir nesse semiciclo aqui, ó. O que vai acontecer aqui na D1? No semiciclo positivo, ó, está polarizado direto, ó, aqui, ó. Passa pela carga e volta para o CTT. Enxergaram aí? O caminho? Então D1 conduziu. Como é que D2 vai conduzir no semiciclo positivo na carga? Vai conduzir do negativo. Do negativo. Volta um pouquinho mais. Vamos lá. Eu tenho esse semiciclo aqui, ó. Aqui é o semiciclo positivo. Aqui é o negativo. Pelo desenho, está dizendo aqui que no semiciclo positivo, quem vai conduzir é D1. Eu estou mostrando o sentido, ó. Aqui no D1, passa por ele, porque aqui está polarizado direto. Passa por aqui, ó. Ó, e aqui, ó, volta para o CTT. Conduziu.
Eu quero esse mesmo caminho agora com D2, que ele está dizendo agora que no semiciclo negativo que conduz a D2, está aqui escrito. Sai do D2, sobe. Ele não vai Mas ele está reverso. Ele não deixa passar. Como é que ele vai conduzir? Ele diga aí. Aquela linha entre D1 e D2 ali no meio. Não tá. Sei lá. Olá. Aquela linha do meio ali não tá ligada. Aquela linha do meio não está ligada não. em quem? Aquele ponto central. Interface. Perto do terra. Quando está ligado aparece o ponto. Ok, pronto, beleza. Como é que ele conduz? Ele dá uma vez por D1, passa direto para mim, vai para a carga, desce pelo centro. Ele vem pelo diodo de baixo, não? Invertido pelo diodo de baixo. Isso, pelo diodo de baixo. Vem invertido, mas aqui está direto. Como é que ele vem Mas porque invertido? se ele tá vindo pela Vai direto frente pelo dele, diodo de baixo. ele vem pela frente do diodo. Ele Quer dizer, passa primeiro pela carga para depois. ele vem da direita para a esquerda. Ele passa primeiro pela carga e depois pelo quê? Ele passa da direita para a esquerda. No Semiciclo não está aqui? Ele vai passar. Não é negativo? Isso. Como é que ele vai passar aí? E é o D2 Pelo D2, né? Pelo D2? Sim. D1 não está conduzindo. Isso. Tá, É eu por disse. isso que ele está inverso, né? Só tá D1 está inverso, não vai conduzir. Só que quem tem que conduzir é D2. Eu quero que vocês me digam qual é o sentido. Eu não fiz o sentido de D1, me mostra o sentido para D2. Hein? A corrente vai do resistor, sai do resistor e volta pelo A corrente vai para o resistor a partir de que ponto? Pela entrada do D2. ponto negativo, aquele ponto superior. Ponto superior de quem? Não, Aqui? ó, como a corrente é negativa, eu acho que ela passa pelo resistor, sobe, ou passa pelo diodo. Mas esse aqui não conduz. Não, vem embaixo. Embaixo. Começa onde aqui? Aí. Mas aí, se ela vier por aqui, ele está polarizado no reverso. Isso. Aqui, ó, então ela vai ali, vai pelo centroponte, sobe, Vem aqui, sobe. sobe, Não, sobe no resistor não, sobe no fio, desce no resistor. sobe no fio. Aí não tá conectado não. Não faz isso aqui? É, tipo isso. É isso que eu queria dizer. Esse é o caminho. Esse aí? Eu achei que não Você acha que não? Qual é o caminho que você acha que ele faz? Diga aí. então é desse jeito aí. A mesma coisa só com o inverso. Eu acho que é desse jeito. Tudo não conduz ao mesmo tempo. Não. Se eu estou no semiciclo positivo e estou aqui nesse sentido, esse aqui não vai conduzir. Não. Não vai conduzir. Não. Só conduz, ó, D1 e depois D2. Um de cada vez. D1 vocês entenderam, ó. Olha D1 aqui, ó. Mas essa bobina não tem a... Não está invertido a onda? O que está invertido? O ciclo positivo embaixo está negativo. Mas o que determina se vai conduzir ou não é o diodo. Então, Esse de baixo tinha que estar. se aqui tiver semiciclo reverso. negativo, o que acontece aqui? Esse aqui vai conduzir? Não. Não, quem vai conduzir é esse. Mas como é que ele conduz? É isso que eu quero saber. Ele pega do menos do primeiro aí. Do primeiro menos. Da onde? Lá em cima. Passa aí. Aqui? Fio. Nesse ponto? A parte negativa vai Então vamos passar lá, vou aí. apagar. Fazer Ele emprego. vai voltar pelo diodo de baixo. Isso é importante, ó. Sai desse Pra negativo. mim ele vem pra sobe, pra mim desce. Pra mim Mais a o parte quê? negativa pra mim desce. E vem por baixo. Não é conta aí. Vai ter que passar no resistor. Se ele vai fizer pra isso aqui, resistor. ó. Ele tem que ir pro resistor. Vai para o resistor. Passa no resistor. Passa no resistor e volta. Só desce o Volta ódio, e né? desce pro diodo. Exatamente. Isso aí. Esse é o caminho. Então o D2 conduz nesse sentido. Esse é o caminho, não? Qual a obrigatoriedade de passar no resistor? Mas aquele... Como assim, professor? Aquele interno. Mas ele não é um Quanto resistor. sentido ele não está. Ele não tem que conduzir. Ele não é um diodo comum, hein? Pra cá, eu não estou no semiciclo negativo. Tem que conduzir cá pra cá. Então, daqui pra cá. Se eu botar o negativo daqui pra cá, ele não conduz. Qual a obrigatoriedade do resistor? Isso que eu não estou conseguindo lembrar. O resistor é a carga. Eu estou usando o resistor como se fosse a carga. Se fosse um fio, por que ele não gostaria no fio? Porque aí você é curto-circuitar aqui. Aí você vai matar a edificação. E aquele terra ali não... Hein? Ia pro terra ali. Não, até só uma referência. Estou falando como referência. Agora, a pergunta que ele fez, eu vou aproveitar a minha pergunta dele. Eu estou usando agora um edificador com 2 diodos, onda completa. Qual a diferença de eu usar um edificador com onda completa com 4 diodos? Não tem o CTT. Não tem o CTT. Uma diferença é a seguinte. Você só Tem vai ter mais uma atenção nisso aí.
Eu acho que a frequência, porque aí eu acho que você está diminuindo um pouco a frequência. Não. Um pouco a frequência. Não. Outra diferença? Eu acho que você teria Não é esse. um valor médio ainda mais. Um valor médio maior. Não. Presta atenção. Não. A potência que é dissipada pelos diodos é dividida nos 4. Aí eu só tenho 2 diodos. Quando você tem 4 diodos, você dissipa a potência dos 4 e você tem menos trabalho, né? Para os 4 diodos. Esses diodos de potência geralmente são robustos, são bem grandes. Não sei se vocês já viram. Então você pode ter mais corrente, no caso. Não, a corrente é a mesma. É a mesma. Se eles estão montar em série, O tempo de uso. o tempo de uso, a vida útil é que você vai aumentar, porque em vez de você ter um diodo só, tem mais de um. Deixa eu ver se eu tenho outro lá. Aqui, nesse caso, é 2 vezes, ó, 2 valor máximo sobre T, porque aqui você está com 2 formas de onda, né? Você já fez essas contas. Também já vi. Esse aí. Esse aqui eu quero tratar com vocês. A onda completa é chamada onda completa em ponte de diodos, né? Inspirado lá nas pontes de Wheatstone. Aqui já está dando a dica, quem vai conduzir. Conduz 1 e 3, depois 2 e 4. Aí eu queria que vocês me dissessem a mesma coisa, como é que vai ser a condução do 1 e do 3 e por que o 2 e 4 não conduz aí no semicírculo positivo. Porque tá errado, né? Um passa mais, né? Olá, um passa no resistor, vem pro 3, volta. Não, nem por. Esse negócio aí Não tem como.